derrota do Corinthians entrando na zona do rebaixamento de vez, né? Já tinha começado a rodada na zona por conta do Juventude, né? Que empatou com o Fluminense, e agora o Corinthians também terminando na zona. Fausto Favara. E o Corinthians enfrentou um adversário superior, né? Um adversário que tá brigando lá na ponta da classificação. Eu não acho que o Botafogo vai ser campeão. Parar com essa história aí, né? Não foi campeão ano passado, dificilmente vai ser campeão esse ano. Mas enfim, vai estar sempre brigando lá em cima, né? Montou um grupo legal, um grupo forte. Hoje fez um resultado positivo, 1-0. Basta para colocá-lo na liderança momentânea do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians que abre os olhos, porque você visitar uma zona de rebaixamento, o Corinthians conhece bem isso, né? Não é fácil para sair, principalmente por um time grandão. É cedo ainda, tem muito campeonato pela frente, porém o Corinthians não poderia estar vivendo essa situação dentro do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar adversários mais difíceis e adversários com melhor nível técnico do que o Corinthians. Então é bom se preparar, abrir os olhos desse Brasileirão para não passar vergonha. Agora, Piperno, sobre o jogo. O Corinthians perde e você sempre fala, e claro, né, muita gente leva uns na brincadeira, outros levam muito a sério, você sempre fala que o Corinthians atual, esse time atual do Corinthians é café com leite. E o torcedor cada vez mais começa a exigir desse Corinthians, só que é um time tecnicamente muito limitado, temos que concordar. Medalhões saíram, jogadores importantes foram embora, e na minha visão, não sei se você concorda, mas o time só piora. Claro, precisa renovar, jogadores, os ciclos, né, se acabam, mas ao mesmo tempo que esse ciclo se acaba, você precisa renovar com um time competitivo e tal. Só que o Corinthians vive esse dilema. Ao mesmo tempo que perde, os que chegam não são assim para repor em alto nível. E tem também a questão financeira. O Corinthians não é um time com grande poder aquisitivo para fazer grandes contratações. Então, quer dizer, é um dilema muito grande que vive esse Corinthians e vai acumulando atuações ruins. Guilherme, e torcedor corintiano, eu quero dizer uma coisa para você. Para vocês, no caso, né? Falando para a torcida, para imensa fiel. O torcedor corintiano inteligente, de bom senso, né, aquele cara sensato, ele está muito preocupado. Você olha a tabela de classificação aqui, ó. 17º lugar, Corinthians, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados. Ela só fez gol em um jogo. O Corinthians entrou em campo 7 vezes no Campeonato Brasileiro e só fez gol contra o Fluminense. Aí você olha a classificação aqui, ó, para baixo do Corinthians, ninguém jogou 7 vezes. Por exemplo, o Atlético Goianiense jogou 4. Então, se ele empatar, ele iguala a pontuação do Corinthians. O Vitória, do nosso velho Vamp, jogou 6 vezes. Se ele vencer, o Vitória tem só um ponto atrás. Exatamente, o Vitória só tem um. Mas o fato é que o Corinthians pode perder até essa 17ª posição. Então, quando eu chamo o time de café com leite, tem torcedor que se ofende. Aí vai pra minha rede social, fala um monte no Twitter, Instagram. Eu quero que esse pessoal vá plantar coquinho no asfalto. Porque, primeiro, que eu não respondo a nenhum mal educado. Segundo, que o torcedor sensato do Corinthians, ele sabe que a situação é muito preocupante e que o Corinthians vai fazer um campeonato para tentar escapar da zona de rebaixamento. Não muito mais que isso. Se milagrosamente melhorar, chegar mais alguém, se acertar aí, né? O meio-campo do Corinthians até que tem bons jogadores, mas se conseguir recuperar a confiança do Yuri Alberto, quem sabe seja um time para chegar 12º, 11º e não mais que isso. Pode seguir? Por favor, claro. Não, porque eu imaginei que o senhor estivesse bravo comigo, não, porque eu falei jamais. que é café com leite. Mas é um café com leite de um café ralinho. Não é nem café assim de um grão selecionado e tal. Eu vou falar um negócio. A fase é não é aquele cappuccino, né? Não é aquele cappuccino, né? Você tá de brincadeira, né? Sabe? Aquele café de beira de estrada, ralinho que você toma aí e tal, né? Não. Esse café do Corinthians tá bem longe de ser um grão selecionado. Então, eu quero dizer o seguinte. O Corinthians tem que melhorar muita coisa. Eu disse aqui outro dia que o Corinthians é um time homogêneo, que era ruim na defesa, no meio e no ataque. Eu acho que o meio-campo do Corinthians dá, assim, mostra que os sinais vitais, eles sobrevivem. Acho que dá para formar um meio-campo. Tá? Continuo apostando no Garro. Eu acho que ele, num time organizado, vai jogar muito mais do que tem mostrado, porque eu vejo qualidade nesse jogador. Acho o Ranieri um volante razoável, um cara de bom nível, pode ser bem útil. O Bidon também é um jogador que está começando a mostrar qualidade. Agora, continuo achando a defesa do Corinthians fraca e o ataque vai mal. E o ataque vai mal por quê? Porque o resto do time não está funcionando e esse ataque, então, ele está muito mal assessorado, ele está muito mal municiado. O Wesley ainda é um jogador, obviamente, irregular, um menino que está chegando agora, né? Não é um jogador ainda pronto, mas é alguém de muito talento. E talvez nem fique muito tempo no Corinthians, da mesma forma que o Yuri Alberto é um jogador em quem eu já apostei muito, acho que tem qualidade, mas ele está terrivelmente sem confiança. E hoje, inclusive, ele tentou algumas boas jogadas, né? Deu um chute em que acabou quase fazendo um chute cruzado, com pouco ângulo, e mesmo assim ele conseguiu levar perigo. Mas veja, é muito pouco, o Corinthians precisa de mais.
E o Corinthians, né, não tem no seu elenco tantas soluções assim. Você vê, por exemplo, o Fagner não pôde jogar, já não está em grande fase, longe, muito distante do melhor momento da sua carreira, mas o substituto é o Mateuzinho, porque o Corinthians pagou uma bala. Quer dizer, o Mateuzinho, um jogador nota 5. Jogador nota 5 tem que ter um preço compatível, pois o Corinthians foi lá e pagou um caminhão de dinheiro por metade. Né? Veja só o tipo de negócio que essa direção do Corinthians faz. Então, o time capenga que entrou em campo, esse time café com leite, né? Time que vai ter torcedor mais velho aí que vai comparar com o Corinthians faz birrir dos anos 60 e tal. Mas enfim, esse time capenga, ele é um time capenga e caro. É assim, aí na relação custo-prejuízo, esse time, eu vou falar um negócio, hein? Esse time é líder disparado. Porque tem muita gente que custou muito dinheiro e não está à altura de jogar no Corinthians. Pedro Henrique Sperber. Neste momento, o Corinthians na zona do rebaixamento. E eu queria ouvir de você em relação a essa campanha do Corinthians. Se classificou na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil também vai disputar as oitavas de final e no Brasileiro está no Z4. Você imagina o Corinthians brigando pelo quê nesse ano? Dá para, por exemplo, brigar pela Copa Sul-Americana, pelo título? Porque no Brasileiro a realidade se desenha de outra forma. Ou você acha que é possível uma recuperação assim, de uma forma em que o Corinthians brigue na parte de cima da tabela? O que você espera planejando esse Corinthians agora para o segundo semestre? Eu acho que mais importante, Gui, a gente lembrar que o Corinthians teve uma troca de treinador no início do ano. A gente... É claro que não dá para ter uma paciência eterna com um treinador. Eu acho que o Corinthians está começando a implementar umas ideias novas a partir do trabalho do Antônio. Veio alguns frutos desse trabalho na Copa do Brasil e na Sul-Americana. É verdade, equipes mais frágeis, mas o Corinthians tem uma evolução. Assim, comparado ao início do ano, o Fábio Pé não vai lembrar aqui daqui a pouco também. O Corinthians perdeu pro Ituano, que até alguns dias atrás só tinha ganhado uma única partida na temporada, que foi justamente contra o Corinthians. Então o Corinthians, ele, no início do ano no Paulistão, não se classifica para a fase mata-mata, justamente porque ele estava num desempenho... Assim, se o Corinthians estivesse no mesmo desempenho do Paulistão, acho que seria inclusive pior do que ele está hoje. Então, é óbvio que é difícil você olhar para o copo meio cheio, mas eu acho que o Corinthians conseguiu aquisições no meio de campo, aquisições para o ataque, importantes, na defesa. Eu acho que poderia ser, inclusive, pior. Agora é dar um pouco de tempo e esperar o resultado vir. O Corinthians conseguiu alguns resultados importantes na Copa do Brasil e na Sul-Americana, tanto é que classificou na primeira colocação. A vitória de 4-0 no Argentinos Júnior, por exemplo, mostra isso. Eu acho que, claro, é difícil tu projetar o Corinthians campeão em 2024. Não sei se briga pelo título da Sul-Americana, porque há outras equipes com elencos e com times tão parelhos ou melhores que o do Corinthians. O próprio Fortaleza, que está na frente do Corinthians na tabela, o Boca Juniors, equipes que vão cair da Libertadores para a Sul-Americana também, vão disputar os playoffs. Então fica difícil de analisar se o Corinthians tem chance real de título. Eu acho que o torcedor do Corinthians hoje, ele precisa olhar com aquela calma e entender, esse ano talvez seja um ano perdido em relação a títulos. O Corinthians não vai ter equipe para brigar pela Copa do Brasil, muito menos pelo Brasileirão. A única chance talvez seria a Sul-Americana. E, assim, é muito difícil o Corinthians conseguir esse título. E aí, Pipeno, só pra completar também, você falou sobre as equipes com jogos a menos. O Criciúma, que tá na frente do Corinthians, tem 3 jogos só no Brasileirão. Tem 3 jogos. E tem o mesmo número de pontos do Corinthians. Tem 55% de aproveitamento. Então, se o Criciúma, 16º, tem 55% de aproveitamento com 3 jogos, claro, vai perder ainda, óbvio. Mas se ele tem um aproveitamento melhor, já tem um início de campeonato melhor que o do Corinthians, o Corinthians primeiro tem que olhar pela luta do rebaixamento e não para título. Acho que título você consegue olhar pro outro ano. Agora esse ano, esquece. O torcedor quer se enganar, ele achou que, nossa, agora é uma nova fase, agora é um timão arrasador depois das vitórias contra times nível desafio ao Galo aí na Sul-Americana. Os times que o Corinthians jogou, principalmente, enfim, o Argentino Júnior a gente esperava alguma coisa, mas foi um time que claramente não se empenhou nessa Sul-Americana e não vive uma boa fase. Mas o grupo do Corinthians era muito fraco. Então, alguns times de Copa Libertadores já são ruins. Imagina os de Sul-Americana. O Corinthians jogou contra ninguém. E a realidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro é essa. Não surpreende. No Campeonato Brasileiro é um time que continua dando vexame. E vejam, a gente já está falando de quase 20% do campeonato. Mais um jogo o Corinthians completa 20%, né, da sua participação no campeonato. Daqui a pouco já não cabe mais esse discurso de que ainda é começo e tal, até porque a gente sabe como é a pressão em cima de time grande quando ele está na zona da degola. Agora, falando aqui do Botafogo, é um outro caso. O Botafogo já fez um campeonato brasileiro bom na temporada passada, claro que com aquela frustração por ter perdido um título que parecia certo, mas a gente não pode esquecer que era um Botafogo que em 2021 jogou Série B. Em 2023 já era um Botafogo que lutou pelo título. E outra vez é um Botafogo que faz um ótimo início de campeonato brasileiro. Tem bom elenco. Acho que hoje, por exemplo, isso ficou muito nítido quando, no momento em que o Arthur Jorge começou a trocar, ele tinha no banco o Romero, que é bom jogador,
o Tiquinho Soares. Então, é o Botafogo com boas soluções, até mesmo no banco. É um time que, de novo, deve brigar, pelo menos, por horas de Libertadores. Antes, só para concluir também a questão, Piperno. Se a gente for olhar para os próximos jogos do Corinthians também, o Corinthians ele enfrenta na próxima rodada o Atlético Goianiense fora de casa, que aí é o jogo que você não tem, assim, hipótese alguma de perder ponto aqui. Você precisa vencer. Ponto. Só que o problema são os próximos 3 jogos. O Corinthians tem São Paulo em casa, o São Paulo do Zubeldia, que até então não perdeu na temporada. Depois ele viaja para jogar contra o Internacional fora de casa. E aí, Atlético Paranaense fora de casa. Então o Corinthians nos próximos 4 jogos, os próximos 12 pontos a serem disputados, o Corinthians não tem uma percepção assim de vai ganhar 6, 7 pontos de 12 disputados. O Corinthians tem, assim, na minha visão, se ele conseguir 4 pontos, 4 ou 5 pontos dessa disputa, já é um baita feito pro Corinthians, porque são jogos dificílimos. Então, novamente, o Corinthians precisa olhar somente para a luta contra o rebaixamento agora. Esquece sorteio do Sul-Americana. Segunda-feira tem sorteio. Sul-Americana é só em agosto, gente. Só em agosto. Até lá, esquece. O papo de título da Sul-Americana, deixa para outra hora. E tem também a Copa do Brasil, que é mais difícil ainda, né? Convenhamos. O Corinthians não tem time para ganhar a Copa do Brasil. Não tem. É pior do que aquele time que foi muito pior, que foi vice-campeão, Meu Deus, né, mas bem para o pior. Flamengo em 2022. Esse ano, título e Corinthians não cabem na mesma frase, né? Time Café com Leite não é candidato a título nenhum, com todo o respeito ao Timão. Sobre o Corinthians, estava acompanhando as opiniões de vocês, do Fábio Piperno, do Pedro Henrique Sperber também. E olha, a gente ainda não sabe quem vai passar aqui na zona mista, a derrota é sempre uma situação um pouco mais complicada, mas o Corinthians tem que dar algumas explicações, porque vive a ilusão com os jogos de mata-mata, né, de fase de grupos, melhor dizendo, da Sul-Americana, faz 3, 4 gols contra a Argentino Júnior, contra a Racing do Uruguai, mas chega no Campeonato Brasileiro e passa muita dificuldade. Como o Piperno apontou muito bem durante a transmissão, só fez gol em uma partida do Campeonato Brasileiro. Tem uma vitória contra o Fluminense por 3-0 e só nessa partida o Corinthians marcou. Depois tem 2 empates por 0-0 contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza e 4 derrotas. Então, assim, é uma situação muito discrepante do Corinthians nos campeonatos de mata-mata e no Campeonato Brasileiro. E o PH passou muito bem os jogos que o Corinthians tem pela frente, e eu vou um pouco além, ele passou os próximos 3, que são contra o Atlético Goianiense, que é um jogo complicado, um jogo, no momento, um confronto direto na briga contra a zona do rebaixamento, mas depois tem o São Paulo, que falou também, ganhou o último jogo aqui em Itaquera, então tirou um pouco daquele peso de ter que quebrar o tabu, que acabava influenciando muito nos jogos entre Corinthians e São Paulo aqui em Itaquera. O lado psicológico pesava muito, porque o São Paulo não havia ganhado ainda no estádio do Corinthians, e agora já não tem mais isso. Então é um fator a mais que tem que ser levado em consideração. A Internacional, o Atlético Paranaense, como o PH muito bem passou, mas os jogos seguintes são Cuiabá e o Palmeiras, também fora de casa. Então, assim, nos próximos 6 jogos, confronto direto contra o Atlético Goianiense, 2 clássicos, Internacional fora de casa, Atlético Paranaense fora de casa, para um time que marcou gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória e está sofrendo muito, está sentindo a diferença do nível da Copa Sul-Americana e dessas primeiras fases da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro, que é muito mais complicado, Guilherme Silva. Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas, tragas e atualizadas aí, né? Corinthians que perdeu para o Botafogo dentro de casa, um placar de 1-0 aí, gol de Júnior Santos, e emplacou aí mais uma derrota e amarga aí agora aí, zona de rebaixamento, tem que abrir o olho, ficar atento com todas essas possibilidades que tá para acontecer aí no dia a dia aí do maior clube aí do Brasil, que não pode acontecer, não podemos dar o luxo disso ficar aí acontecendo e a gente ficar aí revoltado com essa situação, né? Deixa aqui no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não estar perdendo nada, tá maneiro? E a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo, fui!